Senhor, engrandecendo o nosso Deus e Senhor, o único Deus que existe. Antes, eu quero falar algo que faz tempo que eu não falo. Sabe por quê que a gente precisa, vez por outra, falar? Para esclarecer. Esta programação, e a gente se utiliza dela para cultuar a Deus, é independente, interdenominacional, chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e todos os dias aqui, pregando a palavra de Deus, a gente adverte contra seitas, heresias, contra falsos pastores, falsos apóstolos, bispos, essa gente toda aí. Por causa disso que eu digo para você, irmão e irmã, que a programação Graça e Paz é evangelística. Deus eterno e todo-poderoso, glórias a Ti. Rendemos graças ao Senhor por mais um dia, por esta semana que está chegando ao fim. Rendemos graças ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Exaltamos o Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és belo, Tu és tremendo. Graças nós te damos pelo perdão e pela salvação. Graças nós te damos por todo o amor que não merecemos. Mas o Senhor dispõe este amor para cada um de nós através do seu amado Filho Cristo Jesus. Aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Abre o nosso entendimento para que venhamos a sair do engano, da mentira, daqueles que são estelionatários da fé, mercenários da fé. Fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra, que vai simplesmente ser repetida aqui pela minha boca. Livra-nos da mentira dos mentirosos e sê conosco. Senhor, sê propício a nós. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Hoje a gente vai falar quem inventou Deus. Uma pergunta, né? O sujeito vem aí e faz umas perguntas. Quem inventou Deus? Quem criou Deus? Quem inventou? Quem apareceu com essa história de Deus? Quem? Tem gente que acredita que Deus foi inventado por nós homens, que Deus é uma fabricação humana e que, através das gerações, né, ele vai se tornando conhecido. Existem pessoas, e um grande número de pessoas, que entendem que a ideia de Deus, ou a
ou a... Ah, é? Oh, tá vendo, Edgar? Teve ontem. Caramba, Deus é tremendo, né? Isso aqui está pronto, irmãos. Acho que uns... Não dá para... Acho que uns 20 dias isso aqui está pronto. E hoje que eu resolvi falar, né? Eu ia até falar de uma outra coisa, porque um irmão me perguntou, e é interessante algumas perguntas, todas as perguntas são interessantes, né, Edgar? Mas algumas são mais interessantes. O irmão me perguntou sobre Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Lá que fala, soada a última trombeta, a igreja será levada. Mas é a última trombeta? Não é a primeira? Que história que é essa? Eu achei que fosse a primeira, agora eu estou lendo aqui que é a última. Você pode me explicar isso? Expliquei, né? Eu ia falar sobre isso, mas de repente o Senhor, eu creio que é o Senhor, né? Essas coisas me fortalece a ideia de que é o Senhor, me faz falar de outra coisa, né? Mas o irmão me parece que ficou contente com a segunda resposta que eu dei, ou pelo menos foi suficiente, né? Às vezes as pessoas confundem aquela trombeta de Paulo, de Coríntios 15, 52, eu acho, eu não estou enganado, né? Com as trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas. Às vezes as pessoas confundem. E aí que surge esse problema também, aí começa a surgir, né, o arrebatamento pós, aqui, enfim, né? Mas isso não é ponto de salvação. Mas ninguém pode ficar com dúvida. Ninguém vai ser condenado ou não será salvo porque crê que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação. Não. Ninguém vai ser condenado ou não será salvo porque tem ideia fixa de que o arrebatamento será no final da tribulação. Não, isso não é ponto de salvação. Isso é ponto teológico, mas não é de salvação. Entende? E você entende isso? Tem certas coisas, a maioria das coisas, não são ponto de salvação. Ponto de salvação é crer ou não que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador porque somos condenados. E o Salvador é Jesus Cristo, único, pessoal, intransferível, universal. Isso é ponto de salvação. O sujeito não crê assim, ele não está salvo. Entende? Mas aí Deus me trouxe para falar quem foi que inventou Deus. Eu creio que foi Deus que me trouxe para falar isso. E muita gente crê que quem inventou Deus foi o homem, porque é uma maneira humana de explicar coisas que são difíceis de entender. Então, não, isso é coisa de Deus, foi Deus. A maioria, não todos, mas a maioria dos cientistas, eles creem assim. Aquilo que é difícil de explicar, as pessoas em geral dizem que vem de Deus isso. Tudo que é sobrenatural, por exemplo, muita gente não crê, porque simplesmente é sobrenatural. Isso aí é superstição. E quem crê assim acaba acreditando que Deus é uma fantasia. Deus é fantasia. Deus é baseado na ignorância.
que Deus é inventado pelos nossos antepassados, que eram muito mais ignorantes do que a gente, né? Não, não é não. Não é não. Deus não foi inventado pelo homem. Deus fez o homem. Até aqueles que são mais céticos, né? Eles concordam em um outro ponto, mas um ponto principal de concordância daqueles que são céticos, quer dizer, não creem em nada dessas coisas de Deus, de anjo, de Jesus, de ressurreição, de salvação. Até quem não crê em nada disso é obrigado a crer que existe um começo para cada coisa criada, inclusive para o homem. O homem teve um começo. E para que qualquer coisa tenha um começo, aqui entra um pouquinho de filosofia na coisa, tá? Então, se você quer entender, às vezes é obrigado a prestar um pouco mais de atenção. Então, para que a coisa tenha, qualquer coisa, o homem tenha um começo, deve haver uma primeira causa. E esta primeira causa tem que existir antes daquilo que passou a existir. Se o homem foi criado, alguém criou o homem. É isso que eu estou dizendo. E quem criou o homem? Existe aquele grupo de pessoas, né? Que a gente respeita, claro. A gente respeita a opinião de todo mundo. Mas ninguém é obrigado a concordar. Respeitar quer dizer assim, olha, eu aceito que você tenha a sua opinião, mas você está errado. Isso é respeitar. Eu aceito, você quer ter essa opinião? Tenha. Você quer conversar a respeito? Vamos conversar. Ou, né? Vamos discutir o assunto. Aqueles que são evolucionistas, eles dizem que tudo foi criado. Às vezes a gente ouve, né, Jair? Combustão espontânea. Na verdade, não existe combustão espontânea. Quando diz que a combustão, pegar fogo, a explosão para que surge o fogo, ela foi espontânea porque não houve uma ação naquele momento, uma ação humana naquele momento, mas houve uma ação da natureza. O excesso de calor, o sol sobre um vidro quebrado, entendeu? Então tá certo o Jaico em colocar, nada é espontâneo. Sempre há uma ação. Mas tem gente que diz que foi o Big Bang, a grande explosão que iniciou o universo. E vai por aí afora. A gente não vai ficar perdendo tempo aqui. Não é perder tempo, aqui nós temos pouco tempo, né, para falar de um assunto que num resumo do resumo deu 5 folhas. 5 folhas. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Você imagina, vou ter que, sei lá, fazer o que aqui. Então a gente precisa acreditar em alguma coisa. É impossível viver sem crer. A gente falou, eu falei agora na abertura aqui, né? A fé que foi dada aos santos.
A fé foi dada uma vez só, a fé está dada. Judas diz isso. Então, ou crê, ou diz que não crê, porque alguém sempre crê em alguma coisa. Nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, porque eu também vejo, você pode discordar, claro, eu vejo como impossível a Bíblia não ser a palavra de Deus. Porque senão, as 40 pessoas, né, que escreveram a Bíblia foram 40 gênios. Acima de tudo o que já existiu e existe hoje. Pelas coisas que estão escritas. E nós sabemos que os apóstolos não eram gênios. Nós sabemos da vida, eles eram sem instrução alguma. Então a gente crê que a Bíblia, e outra, a Bíblia foi escrita em tempos diferentes, lugares diferentes, por pessoas diferentes, e fala a mesma coisa. Além de ser gênio, teria que ser também vidente, um monte de coisa, né? E a gente sabe que não é assim. Então nós cremos na Bíblia, que diz lá em Gênesis, que é o começo, 1:1. No princípio, Deus criou. Porque muita gente fala, né? Não pode ter preconceito, preconceito disso, preconceito daquilo, tá certo. Preconceito é uma coisa tão idiota, tão boba, mas que nós temos. Nós temos. Ah, tá com o dedão apontado. Não, estou falando, nós temos, não estou falando você tem. Nós todos temos preconceito. Então, não ter preconceito, não ser preconceituoso, também é não ter preconceito com relação à Bíblia. Quanta gente, porque não pode ter preconceito é um negócio assim, e é preconceituoso com relação à Bíblia. De tudo que a gente ouve falando por aí, posso estar errado. Eu sou ignorante em muitas coisas, e de outras coisas eu conheço um bocadinho. Mas de muitas coisas eu sou ignorante. E me parece que a explicação mais lógica é a explicação da Bíblia sobre a primeira causa. Lembra que eu falei agora há pouco aqui? Olha, isso aqui é um pouco de filosofia. A primeira causa é Deus, porque Ele criou. No começo era Deus, Ele não foi criado. Então, a única coisa que não precisa de causa no universo é Deus. Ele não foi criado, ele não precisa de causa. Todas as... Olha, uma poeirinha no espaço, uma poeirinha, precisa de causa para existir. Pode pensar aí, pensa aí. O que não precisa de causa para existir? Você não vai achar uma coisa sequer. Talvez você não saiba a causa. Talvez eu não saiba. Mas que existe, a causa existe. Só para Deus não existe causa. Porque Ele foi sempre e Ele sempre será. Ele é, a gente chama, né, tecnicamente, de atemporal. Ele é além do tempo. Não existe tempo para Deus. Não existe espaço para Deus. Isso está escrito na Bíblia. Não é o Mário que está chegando aqui, está falando, buscou palavra. Não, está na Bíblia. Salmo 90, verso 2.
O dia que ele, lá atrás, né, lá bem atrás, 4.000 e poucos anos, ele se apresentou a Moisés, lá em Êxodo 3,14, o que ele falou para Moisés? E esta fala de Deus, para mim, é fantástica. Eu sou. O que eu já pensei nisso, já discuti sobre isso, só Deus pode dizer eu sou. Ninguém mais na terra pode dizer eu sou. Sabe por quê? Porque você é até você ser. Depois você deixa de ser. Então você não é, você está. Mas qual a diferença? Ora, a diferença é que quando você é, você pode morrer, você pode estar doente, você continua sendo. Você é advogado, você é padeiro, você é confeiteiro. Quando você morrer, você vai fazer o quê? Pão no céu? Não. Você deixou de ser aquilo que você é. Quando você está doente, você vai fazer pão? Você vai advogar? Não, claro que não. É óbvio que não. Não é óbvio? Então você está. Eu sou vendedor. Não, você está vendedor. Você pode mudar de profissão. Vai vender o quê? Vender roupa no céu. Então, Deus é o único que pode dizer eu sou. O resto, nós estamos. E quando ele diz para Moisés, eu sou o que sou, né? Olha, ele falou tudo. Ele está dizendo o quê? Quando ele diz eu sou, ele está dando um aspecto eterno da sua natureza, porque só Deus é eterno. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu fui, eu sou e eu serei. Eu não passo, eu não acabo, eu não envelheço. Ele sempre foi e sempre será, porque Deus é autoexistente. Olha que coisa mais linda. Eu falo dessas coisas, eu acho maravilhoso. Deus é autoexistente. Está na Bíblia isso também. Pode abrir aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Você vê que Deus, ele vai revelar que ele é autoexistente no final da Bíblia. Ele não revelou, lá ele falou para, eu ia até falar isso agora há pouco, né? Ele falou para Moisés, eu sou. Moisés deve ter ficado com os neurônios tudo pirado lá. Eu sou, o que é isso? Né? Depois, no final da Bíblia, para a igreja, ele se revela para os judeus, porque o Apocalipse é, na verdade, para os judeus. Olha, ele diz assim, eu sou autoexistente, eu sou eterno. Apocalipse 1:8 e 4:8. Isso daqui, para quem gosta, ele fica 2, 3 dias falando disso daqui e não acaba, não tem fim. Você sabe por quê? Eu tenho consciência total e plena que Deus não foi inventado pelos homens, porque é a partir de Deus que a gente descobre, como é que eu vou dizer isso? Vendo aqui eu não consigo dizer. A gente descobre
coisas do caráter de Deus que sem Deus o homem não conseguiria falar sobre isso. Por exemplo, uma das coisas do caráter de Deus, ele é onisciente. Por que a gente fala onisciente? Quer dizer que sabe tudo, absolutamente tudo. Por causa de Deus. Porque se Deus não existisse, a onisciência também não existiria. Lá em Isaías 46, 9 e 10, ele fala, Isaías fala da onisciência. Onipotente. Por que existem os super-heróis, né? Aqueles que podem tudo? Por causa de Deus. Porque, na verdade, esses super-heróis criados, aí sim, são criados pelos homens, é como os homens gostariam de ser. Onipotente. Tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Não se machuca, não quebra nada, não tem distensão de nada, não perde um olho, uma perna, um dedo. Falou em perder dedo, já lembrei de outras coisas aqui. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 3. Paciência. Você acha que foi o homem que inventou a paciência? A longanimidade, como a Bíblia diz? Claro que não. A gente fala de paciência, né? Não sei, hoje não se usa mais isso, mas paciência de Jó. Olha, tem que ter uma paciência de Jó. Se Jó era paciente, foi mesmo paciente com tudo que aconteceu com ele. Imagina Deus com a gente. Mas a gente só inventou esse negócio de paciência mirando-se em Deus. 2 Pedro 3,9. Como é que a gente poderia dizer assim, por exemplo, mas aquela pessoa é tão amorosa? Você acha? Qual seria, não fora Deus, a nossa referência para ser amoroso? Fala para mim, qual? Não teria referência. Porque a nossa referência para dizer, olha, fulano, fulana, é tão amorosa, é Deus. Está vendo como é que não foi o homem que inventou? Eu ficaria falando aqui, gente, eu tenho que ir para frente, porque, né? Justo. Não posso deixar de lado. A justiça. Como é que a gente vai falar de justiça? Vai falar de justiça com quem? Com os juízes da terra? Falar de justiça com quem? A gente se espelha na justiça de Deus. Então não foi o homem que inventou Deus, foi Deus que fez o homem. E vou ter que pular tudo aqui. E outra coisa, você quer ver uma outra prova assim? Não deixa de ser uma prova. Que não foi o homem que inventou Deus, não foi a ignorância humana que criou um ser que não existe para jogar em cima desse ser todas as mazelas do homem. Você quer ver uma prova? Todo Deus criado pelo homem, geralmente, não é todo, mas geralmente, os deuses criados pelos homens, eles são a imagem do homem. Não todos, mas a grande maioria são imagens do homem, ou são imagens de coisas criadas.
coisas que já existem. Só Deus é que criou o homem à sua imagem. Que homem que poderia ter isso há 4.000 e poucos anos atrás, formado na sua cabeça? Estou tentando lembrar aqui, Deus do céu, minha cabeça. Não lembro, não dá para falar, nem para começar a falar. Você vê, tem Deus que exige sacrifício humano, não é o Deus que exige, né? Enfim, são egoístas, são os deuses criados pelos homens. Por quê? Porque eles têm sentimento humano. Eles são a imagem do homem. Deus nos fez a imagem dele. Se Deus fosse criado pelo homem, pela imaginação humana, ele seria limitado. Presta atenção. Se Deus fosse criado pelo homem, ele seria limitado à imaginação do homem. Então Deus teria limite. Porque é quando a gente lê a Bíblia que a gente vê que Deus é ilimitado. O conceito de sem limite começa em Deus. Como é que eu vou definir algo que não tem limite? Eu tenho que pensar em Deus. Você pode até ter a definição e não ter pensado em Deus, mas quem definiu ilimitação, sem limite pela primeira vez, precisou pensar em Deus. Porque Ele é ilimitado em tudo, 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 tudo. Tanto é que a gente conversa sobre a Bíblia. Por quê? Por que a gente conversa? Por que todo dia é uma explicação bíblica? Por quê? Por quê? Você já pensou nisso? Porque a Bíblia ultrapassa em muito o nosso entendimento. Tanto é que, se a gente for estudar a Bíblia só com o nosso intelecto, coitadinho de nós. Nós precisamos, né? Lembra aí, mês passado que eu falei como estudar a Bíblia e tal? Primeira coisa, orar e buscar orientação de Deus para estudar a Bíblia, do Espírito Santo, porque senão a gente não entende nada mesmo. Olha só. E quanto mais a gente, né? Não adianta a pessoa falar, não, meu coração é de Jesus, porque não sei o quê, porque pipipi. Você lê a Bíblia? Não sei o quê. Então não tem jeito, meu irmão. Desculpa a minha sinceridade, mas não tem jeito, minha irmã. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vamos segui-lo. A alma humana é um negócio tão... Eu vejo aí na internet, às vezes, olha, umas discussões assim, tipo... né? A alma não se salva. Não sei, e aí entra nos assuntos, né? Aí eu falo, meu Deus, eu não vou nem perder tempo, sabe? Aí eu já... Graças a Deus que os irmãos e as irmãs pararam de mandar esses vídeos para mim, viu? Por quê? Porque cada um de nós temos um senso
que nasce com a gente, que é da gente, do eu. E a gente tem um senso também que vem junto com a gente, faz parte do pacote humano, né? Do que é eterno. Dá uma lidinha em Eclesiastes 3:11. A gente já nasce com uma sensação que existe alguma coisa além deste mundo. Quando eu digo deste mundo, eu não estou dizendo da Terra, né? Porque é lógico que existe, o homem descobriu Marte, Plutão, tem a Lua que a gente vê daqui, mas não é disso que eu estou falando. Deste mundo além da percepção humana. Você sabe por que Deus criou a gente? Vamos lá. Por que Deus criou você? Você aí que está me vendo pelo Facebook ou está me ouvindo só pelo aplicativo, pelo site, pela Rádio Graça e Paz. Por que Deus criou você? E me criou também. Por quê? O que você responderia? Responda. Não precisa, se você quiser responder para mim, eu aguardo aí 2 minutinhos. Agora não precisa, você responde para você por que você nasceu. Ah, eu nasci porque meu pai... Não estou falando da coisa sexual, não estou falando do coito. Estou falando na visão de Deus. Por que Deus criou você? Por que Deus me criou? Por quê? Tem que ter um porquê. Deus não é uma fábrica de gente, né? Por quê? Ninguém se habilitou, hein? Todo mundo ficou com medo de responder. Gente, não tenham medo. Ah, boa, Marília, boa. A Marília escreve aqui, sinceramente, eu não sei. A gente não pode ter medo de responder. Vamos ver se tem outro. Aqui surgiu outro. Para termos comunhão com Ele e reconhecer. Olha, Edgar, você acertou. Para adorar. Jaico acertou. Camila, não sei. Mas não sabe, aprende hoje. Para a glória dele acertou. Para amar a Deus acertou. Para adoçar. Todo mundo, a maioria está acertando. Que bom, gente, quando as pessoas acertam. Que maravilha, mas a gente precisa pensar nisso. Por que eu nasci? Por que Deus me pôs aqui na Terra? Todo mundo que colocou aí acertou. Não, Romaldo, não foi só para a Terra ser cheia de gente. Também para isso. Deus, mas a Terra já está cheia de gente. Cientistas até já estão achando que a Terra está ficando meio pensa, né? Tanto é que está mudando o eixo da Terra. Não é só por isso. Deus, ele nos permite, ele permite o homem nascer. Ficou olhando para lá porque o nosso tempo vai estourar. A gente nasce para os propósitos de Deus e para o prazer de Deus. Nós nascemos para dar prazer, alegria para Deus. Porque você pensa comigo. Agora eu falei no comecinho do ano, a gente vai começar a mergulhar.
Está preparado para os mergulhos? Mergulhar no entendimento, mergulhar em aprender. Deus não é igual a gente. E nós não somos iguais a Deus. Ele nos cria para os seus propósitos e o seu prazer dele, propósito dele. Mas nós, de certa forma, fomos criados como ele. E ele não é necessariamente como nós. Está lá em Números 23:19. Sabe por quê? Vai ter que passar 2 minutinhos. Não posso deixar de esclarecer isso agora. Por que que a gente foi criado para os... Cada ser humano está aqui, né, para os propósitos de Deus e para o prazer de Deus. O que é isso? De onde vem na gente as ideias de justiça, de benevolência, de muitas vezes se sacrificar por outra pessoa? Amor, amar. Você viu que tudo que eu citei aqui são coisas abstratas, são coisas que ninguém consegue pegar. E essas ideias e outras faz parte só do ser humano, não do reino animal. Deus se alegra, né? Deus tem prazer nessas situações que nós nos envolvemos aqui, de amor, compadecimento. É nisso que nós somos parecidos com Deus. Por isso que nós nascemos, para os propósitos de Deus. Quando a gente faz algo assim, que revela o Deus dentro de nós, Deus sente prazer. Deus sente prazer. Porque atingiu o propósito dele. Por causa disso que a gente nasceu. Não foi para ser engenheiro, advogado. Não foi para ficar rico. Não foi para ser deputado, vereador. Não. Nós nascemos, nós fomos criados para o propósito e o prazer de Deus. E aqui a gente falou do que é isso, né? Porque nós somos diferentes dos animais. O ser humano quer justiça, que quer benevolência, tem muita gente que se autossacrifica, amor. É isso que Deus quer da gente. Ô Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, te agradecer, te glorificar, Senhor. Quantas coisas a gente vai aprendendo quando nós falamos do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor nos ajude a atingirmos os propósitos e atingirmos o prazer do Senhor com as nossas vidas. Continua falando conosco, Senhor, e se for da tua vontade, traga-nos aqui na segunda-feira para glorificar e exaltar o Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.